Fala pessoal, tudo bem? Então, hoje nós estamos começando o nosso Momento Enem com o tema da filosofia política. Filosofia política é um dos temas que pegam no Enem. Então, nós vamos iniciar os nossos estudos hoje. Hoje a gente vai ver só dois períodos aí da filosofia, né? Que é a filosofia antiga e filosofia medieval. Mas minha intenção é chegar com vocês até a filosofia contemporânea, né? Filosofia política contemporânea. Mas primeiro nós vamos fazer uma introdução e vamos trabalhar esses dois temas hoje, nesses dois períodos hoje. Para começar, o que é filosofia política, né? O que filosofia tem a ver com política? Então, filosofia, como a gente já sabe, é uma reflexão filosófica. E essa reflexão filosófica ela é racional, lógica e natural. Ou seja, ela usa das nossas capacidades racionais, ela precisa ser lógica, né? E ela é natural, ou seja, não trabalha com o sobrenatural. Não traz explicações sobrenaturais para questões que são naturais. Os temas da filosofia política são muitos. Nós podemos destacar aí a questão dos fundamentos da vida política e a finalidade da vida política, né? Por que nós fazemos política, né? E onde nós queremos chegar com a política? Basicamente, alguém podia responder: para mim ter condições de saúde melhor e tal. Mas será que é só por isso, né? Será que é só por isso que a gente vive politicamente, né? A filosofia também ela trabalha com as formas de governo e as formas de organização social. São temas da filosofia política também a questão do Estado, o poder, o direito e a liberdade. E a política também, né? Quando a gente trata de filosofia política, a gente relaciona também política, ou até o Estado de direito também, com a questão da educação, da cidadania, da economia e até mesmo da religião, que é um dos meus temas de pesquisa. Como que a gente estuda filosofia política? Bom, eu pessoalmente divido o estudo de filosofia política em dois tipos de método, né? Ou de abordagem. Embora tenham vários modos, né? Mas eu consigo classificar por hora a partir desses dois modos, né? A primeira é em relação ao tema. Então, começa a partir do tema. Por exemplo, o Estado. Então, verifique se tudo que já se falou sobre o Estado, quem já fundamentou essa questão do Estado, né? E aí a gente vai construindo a reflexão. E também podemos ir de modo bem genérico a partir da história da filosofia. Ver como cada período filosófico trabalhou os determinados temas de filosofia política, né? Como lidou com o Estado, com as organizações, com as formas de governo, o que se pensou em cada período da filosofia. É importante lembrar que todas essas formas de se relacionam entre si, né? E buscam trazer luzes para a vida política de modo geral e contribuir com as reflexões sobre política na contemporaneidade. Quando que surgiu filosofia política? Bom, nós temos que começar então pela filosofia. Quando surgiu a filosofia? A filosofia surgiu na antiguidade e ela surgiu ah, quando o mito se tornou insuficiente para satisfazer as necessidades de conhecimento. O mito é uma narrativa com base na imaginação, na fantasia, que explica até de modo sobrenatural as realidades. Então, o carinha ia lá, via um trovão, e aí uh, começava, através da sua intuição, né, da sua imaginação, trazia uma explicação sobrenatural. Possivelmente criava um deus, e essa narrativa era passada de geração em geração. Só chegou um tempo que essa narrativa era insuficiente para matar a curiosidade e as necessidades do ser humano. Então surge a filosofia. E essa filosofia que surge, ela se volta primeiramente para a natureza, para os fenômenos da natureza. Né? Então, eles querem saber qual que é a origem do mundo, do universo, da natureza e etc. Com a complexificação, ou seja, o ser humano vivia num momento mais rural, né? Junto à natureza e tal. Quando há uma complexificação da vida na cidade, ou seja, o pessoal vai para a cidade, começa a conviver, há o surgimento da política, né? Em substituição ao poder despótico.
né? Que é aquele poder patriarcal. Então quem mandava era o chefe de família e a família que tivesse mais poder mandava, né? Então todo mundo ali, né? Mas sobre o poder de uma pessoa só. Quando surge a política, né? Ou seja, agora a coisa é pública, né? Nós vamos gerar uma coisa pública. Em substituição ao poder despótico, a filosofia começa a se voltar para os problemas antropológicos. Não mais a natureza, mas agora o homem. Né? A questão da ética, né? Da política, da educação e etc. Imaginemos nós vivendo todo mundo junto, mas sem nenhuma reflexão ética, política, ou sobre educação, ou sobre bens públicos, sem lei, sem nada. Seria uma confusão. E, de certa forma, foi. Então, por isso, começa a se pensar, né, sobre democracia, sobre política, sobre ética e várias outras temáticas. Embora já haja uma reflexão filosófica sobre a política, a filosofia política ela só ganha uma denominação enquanto tal na modernidade, no período moderno, onde se tem uma filosofia para pensar especificamente sobre a política. Estava tudo muito junto, né? Ética, política e etc. Mas só no período moderno é que nós vamos ver uma eclosão de uma disciplina filosófica que vai tratar de fato da política. Então vamos embora para a filosofia mesmo, né? Aqui a gente vai entender um pouco mais como é que vai se construindo, se tecendo uma filosofia política. Na Antiguidade Clássica, então, nós temos o contexto da democracia grega. Né? Então, é uma democracia direta, onde todos os cidadãos participam ativamente, diretamente da vida política, né? Tem um poder ali. É importante lembrar que as mulheres, crianças, jovens, escravos e estrangeiros não eram considerados cidadãos. Então, eles não participavam. O primeiro filósofo que a gente tem como referência na Antiguidade, né, nessa virada antropológica de refletir a partir do homem, é o filósofo Sócrates. Sócrates ele não escreveu nada, quem escreveu foi o seu discípulo Platão. E Sócrates ele refletiu em praça pública sobre o conhecimento e a verdade. E ele indagava as pessoas e ajudava as pessoas a chegar no conhecimento verdadeiro, a se questionar, a não aceitar as coisas postas como verdade sem que a gente tenha de fato uma compreensão sobre aquilo. E nisso ele foi acusado pela política da sua época, que era uma democracia, de corromper a juventude e desprezar os deuses da cidade. Sócrates era um questionador, era um indagador, e por isso foi condenado pela política da sua época. Ele não recorreu da decisão, aceitou sua condenação. Platão, que era seu discípulo, né, ele viu então a democracia como uma péssima forma de governo. Ele acreditava no seu mestre, né? E achava que o pessoal estava cometendo um grande engano, visando interesses próprios, né? Então, Platão, ele questionava isso. E ele via a democracia como uma péssima forma de governo. E isso vai influenciar a sua filosofia. Pensem em vocês, né? Vocês têm aquele cara que vocês acreditam, que vocês acham que ele tem razão, e aí ele é condenado por um monte de gente que está preocupado com o seu próprio interesse. Né? Então Platão não ficou nada satisfeito com isso. Então a teoria dele é uma teoria que, como vocês vão ver, parte de uma concepção de homem e chega a uma teoria política. Por exemplo, né? Por exemplo, não. A teoria dele diz isso. Né? Ele acreditava que no ser humano há 3 tipos de alma. Né? Uma alma racional, que fica alocada na nossa cabeça. Uma alma irascível, né, que fica no coração, que é a raiva, a fortaleza, né, essa questão de força. E no baixo ventre, uma alma concupiscente, né, que fica as paixões, os desejos, né, mais próximo ao estômago, né, que são as nossas vontades, as nossas fomes. E ele diz que o homem é formado por essas 3 almas, né? E que um homem, para ser justo, né, ele precisa deixar que a razão, a alma racional, domine as outras 2 almas, né? Os desejos, né, as vontades, as paixões e também a nossa raiva, né? A nossa
força de vontade de imperar, né, de dominar. Então, no homem, há esses trechos de alma, e a alma racional é aquela que deve guiar, né, guiar o ser humano, ou seja, dominar as outras almas. E a cidade, para ser justa também, ela precisa passar por esse movimento. Que movimento é esse? Né? Então, na cidade, nós também temos três tipos de pessoas. Nós temos as pessoas que a natureza delas, né, é racional, pessoas que a natureza delas é irascível e pessoas que a natureza delas é concupiscente. Né? As de alma racional são os sábios, são os filósofos. As de natureza irascível, né, são os guardas, né, os militares, né, aqueles que têm que guardar, que têm toda a coragem, fortaleza, né, ira para ir à luta. E aquelas que têm desejos, né, que têm as fomes, são aquelas são os produtores, são os artesãos, né? Então a cidade justa para Platão é tipo o homem justo, né? É a cidade onde os filósofos, né, lembrando aí de Sócrates, que governam. Então não é um governo democrático onde todo o povo trabalha junto, né, governam junto, mas é aqueles que são considerados sábios, são os filósofos. Então, dois tipos de governo que Platão considera como bom é o governo de um só, né, um rei filósofo, ou uma aristocracia, né, de filósofos, né? Pessoas, um grupo de filósofos que governam. E o meio para se chegar a essa cidade justa é a educação. Então tudo começa com a educação. A educação para os cidadãos. Né? Parece que na República de Platão ele traça esse mecanismo de educação, onde todos começam a estudar juntos. E depois vai se separando, né, de acordo com a natureza daquela pessoa. Então alguns, né, logo se descobre que são para a guarda, né, são militares. Outros, logo se descobre que são produtores. E aqueles que vão continuar estudando são os filósofos. Né? Então tudo começa pela educação. Aristóteles já é diferente. Aristóteles ele já acha que a política faz parte da essência do homem. E é por isso que ele fala que o homem é um animal político. Né? Ou seja, a política não é só para uns, mas é para todos, né? Porque faz parte da natureza humana. E, e ele diz, né, que enquanto a política, enquanto a ética é aquela que leva a gente à felicidade individual, a política deve nos levar ao bem comum, à felicidade coletiva. Mais uma diferença aí em relação a Aristóteles, né? Aristóteles, ele traça essa questão da justiça, né? Qual que é a cidade justa? Aristóteles já está levando para o lado da felicidade, né? Do bem comum. E aí, Aristóteles, ele não vai dizer que a democracia é ruim ou que a tirania é ruim. Não, ele está dizendo que ele divide os governos de acordo com o número de governantes. Então, tem governos que é de uma pessoa, no caso da monarquia. Tem governo que é de alguns, né? Que é o caso da aristocracia, né? Ou da aristocracia. E tem governos que são de todos, né? Como é o caso de uma forma de governo que eles chamam de politeia, que é república ou democracia. E que todas essas formas de governo, elas podem se desgenerar, né? Quando que uma forma de governo não, quando que uma forma de governo se desgenera? Quando ela deixa de visar a felicidade coletiva, o bem comum. Né? Então Aristóteles não vai definir, mas ele vai dizer que quando o grupo, né, de um ou o grupo mesmo, ou todos, né, passam a visar seus próprios interesses, então aí houve um desvio, uma degeneração da forma de governo. Então aqui nós estamos num momento de grande democracia e esses dois filósofos estão pensando, né, a partir dos desafios da democracia, né, dos conflitos de seu tempo. Passando alguns anos, nós chegamos aonde? Na Idade Medieval, ou na Idade Média. E agora nós vamos entender o contexto, né? Mudou. Né?
Com o fim da participação política do povo grego, devido à subjeição a outros impérios, né, ou seja, o povo grego se autogovernava, né, era uma democracia. Quando vieram outros impérios e governaram, né, acabou a política para eles. Eles vão ser governados agora. Então não tem nada de vida política, né? Então aí a reflexão filosófica voltou para a vida privada. E essa reflexão começa a ser feita somente, novamente, na Idade Média e subjugada pela teologia. Ou seja, a partir de agora, os gregos não dominam mais nada. Vamos dizer que é o Império Romano, né? Então, o único lugar, o único caminho para os gregos, né, começa a refletir sobre a vida privada. Como ser feliz, né? São as chamadas filosofias de vida, né? Então, alguns pregam a vida de prazer, né? Outros pregam a vida que não é perturbada, né? Como assim não é perturbada? Uma vida que eu não me deixo perturbar pelas coisas externas. Então, esse período, né, é chamado de filosofia helenística. E então só se começa a refletir depois, novamente, sobre a política no período medieval. E mesmo assim, essa reflexão filosófica está muito ligada à teologia. Por que teologia? Vamos entender, então, o que aconteceu na Idade Média. Na Idade Média, nós temos a queda do Império Romano. O Império Romano dominou tudo e ele, no finalzinho, né, do seu tempo, ele tornou a Igreja Católica a religião oficial do Império. Então nós temos o Império Romano e a Igreja Católica. Só que aí o Império Romano cai e a única instituição capaz de dar liga na sociedade, de nortear a sociedade, é a Igreja Católica. Diante disso, o que ela faz? Ela busca fundamentar filosoficamente suas intuições acerca de sua presença na política. Ou seja, agora, então, a gente que vai nortear, né, a vida social, política, econômica, educação, todas as áreas de conhecimento humano. E a gente precisa fundamentar por que nós estamos fazendo, por que somos nós que vamos nortear, né? E por que é da maneira que nós vamos nortear a sociedade. Ou seja, uma concepção teológica agora da vida, né? É a Igreja Católica que vai nos fornecer visões de mundo. E aí, nesses dois, no período medieval, dois filósofos que se destacam é Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Santo Agostinho veio primeiro, né? Um dos primeiros grandes filósofos aí do período medieval. Ele fez uso das ideias de Platão, né? Segundo ele, a vida política só existe devido à queda do homem. Mas, já que existe, ela deve ter como fim a salvação do homem. Então, Agostinho, ele acredita que devia haver um governo com base teológica, onde a finalidade não é mais a felicidade, mas a finalidade é a salvação do homem. Então, política e religião tem que estar muito atrelada. Depois veio Santo Tomás de Aquino, né, que fez uso das ideias de Aristóteles. Segundo esse filósofo, mesmo que o homem não tivesse pecado, ele teria feito política, pois esta está na natureza do homem. Lembram de Aristóteles, que diz que o homem é um animal político? São Tomás de Aquino também partilha do mesmo pensamento aí. Então, enquanto Santo Agostinho, né, ele vai quase com a construção de uma teocracia, né, um governo teológico, né, um governo de Deus, Tomás de Aquino ele já anda por uma linha um pouco mais diferente, né? Ele acha que na política, né, o político deve ser norteado por valores cristãos e tal, mas são duas esferas diferentes, né? Então o pensamento aí já começa a mudar. Então, assim que começou essas reflexões sobre filosofia política, né? Então, tanto no período antigo quanto no período medieval, tem reflexões importantíssimas a serem feitas, né? De construção mesmo. Toda a política que a gente vive hoje é fruto de uma construção. E agora a gente está vendo as bases dessa construção, né? Por quais caminhos nós passamos até chegar nessa democracia que nós temos, nessa maneira de ver o político e de nos ver também,
né, como participantes da política. E aí, como atividade, porque nosso tempinho é pouco, eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre um filósofo de cada período. Não um filósofo do período antigo, um filósofo do período medieval e sua teoria política. E eu quero que vocês escrevam um pequeno texto, né, comparando as duas teorias políticas, né, desses dois filósofos que vocês vão pesquisar, com o contexto político atual. Como que eles se relacionam com o contexto político atual? Né? E aí vocês é que vão fazer essa ligação. Né? Por exemplo, Agostinho. Né? O que a filosofia de Santo Agostinho se parece ou se assemelha com alguma visão política do mundo atual? Né? E aí vocês vão pesquisar, vocês que vão construir. É mesmo uma atividade filosófica de construção. Porque no próximo momento Enem, ou quando a gente tiver um tempinho, a gente vai entrar aí no período da modernidade, onde as coisas mudam completamente, e aí nós temos outras teorias, né? Outras construções, tá bom? Então por hoje é só, e a gente vai dialogando e conversando sobre isso. Qualquer dúvida, podem estar me mandando, tá bom? Abraços e até mais.